Olá, professores, bom dia! Bem-vindos a mais uma trilha formativa da área de Ciências Humanas no componente de Filosofia. E hoje eu quero trabalhar com vocês algumas dicas para tornar mais prático o seu plano de aula. E para avançarmos nessa proposta, eu quero analisar aqui um plano de aula, certo? Utilizando o material de apoio Currículo em Ação da primeira série do ensino médio no componente de Filosofia. E vamos trabalhar algumas dicas para tentar apoiar o seu trabalho em sala de aula. Primeiramente, então, eu trago aqui uma estrutura de plano de aula contendo identificação, objetivos, conteúdos, metodologias, recursos e avaliação. É claro que se você for olhar para o plano de aula que a sua escola adotou, pode ser que tenha algumas diferenças aí em relação à estrutura que eu apresentei. Por que tem essa diferença? Porque existem vários modelos de plano de aula, de plano de trabalho. E aqui eu deixo uma sugestão da importância da equipe gestora alinhar com os professores para que a escola adote o modelo de plano de aula, eu acho interessante, para que todos consigam trabalhar ali de forma equalizada no desenvolvimento da sua aula com os estudantes. Quando o documento ele é alinhado, os professores eles conseguem trocar mais informações. Por quê? Porque eles têm conhecimento coletivo da estrutura do material. Então tá aí para vocês a estrutura que nós vamos desenvolver aqui de um plano de aula. E como eu havia falado, aqui está o componente de filosofia, a situação de aprendizagem 1, ainda no primeiro bimestre, nós ainda estamos no primeiro bimestre, né? Então eu trago aqui esse exemplo, né, essa sugestão, contendo tema, situação, problema, competência, habilidade, categoria e objetos de conhecimento. São itens já conhecidos por todos nós, porque fazem parte da rotina do nosso trabalho, quando nós analisamos tanto o currículo paulista, quanto o seu desdobramento dos materiais de apoio Currículo em Ação. Esses itens, eles já são rotineiros, né? Veja o plano de aula que eu peguei. Então eu entrei nesse site que vocês estão vendo aí, eu baixei esse plano, né, de filosofia, vi que ele está de acordo com o nosso currículo e até mesmo bem convergente com o nosso material de apoio Currículo em Ação. Eu resolvi trabalhar com esse plano para nós analisarmos a possibilidade de aplicação. E a ideia, como eu disse, é como tornar prático meu plano de aula. Como eu faço para que o meu plano de aula trabalhe como uma ferramenta possível de ser desenvolvida? Eu tenho o hábito de dizer que toda ferramenta ela tem por objetividade facilitar o trabalho. Se eu crio uma ferramenta que vai dificultar o meu trabalho, essa ferramenta é inapropriada. Logo eu entendo que o plano de aula ele tem a sua importância na prática pedagógica do professor. Por quê? Porque é ele que vai organizar todo o pensamento, toda a intencionalidade do professor em relação àquela turma, àquela série. Então eu destaco aqui a importância desse documento, né, do plano de aula, para a organização dos tempos pedagógicos, dos espaços pedagógicos da unidade escolar, do monitoramento, tanto do professor quanto do coordenador que orienta a sua prática pedagógica. Então esse documento é de grande relevância. E aí eu passo aqui para a minha primeira dica. A primeira dica que eu trago aqui para nós é articular o tema, a competência, a habilidade, o objetivo e os objetos do conhecimento que vou utilizar. Perceba que eu fiz um recorte no plano de aula e trouxe aqui para nós justamente os itens que eu acabei de mencionar. Quando você olha para esses itens, claramente você consegue observar um alinhamento. Então, a pessoa que construiu esse documento, ela teve essa precaução.
Porém, será que o tempo estipulado no plano, nesse plano, vai ser compatível com a atuação do professor? Quando você volta para o plano na íntegra, você percebe que lá o professor propõe 90 minutos. Então, ele entende que em 2 aulas ele vai conseguir articular essa competência, essa habilidade, vai atingir esses objetivos e vai utilizar esses conteúdos em 90 minutos. Outra coisa, como eu articulo a competência e a habilidade para atingir meus objetivos? Olhando para esse recorte, voltando para a primeira pergunta, eu acho complicado. Nós temos aí uma competência extensa, junto com uma habilidade também extensa. E será que eu consigo, em 90 minutos, articular tudo isso, desenvolvendo os conteúdos ali embaixo para alcançar aqueles objetivos propostos? Creio que seja um pouco difícil. Aí vamos ali para a terceira questão. É possível utilizar partes da competência e da habilidade para desenvolver o plano de aula? Opa! Achei interessante essa pergunta, hein? Então, olhando para essa competência e para essa habilidade, será que é possível fazer recortes ali para que eu consiga atingir o meu objetivo dentro do prazo estipulado? Eu creio que sim, é possível, desde que haja uma articulação. É possível também alterar o tempo previsto no plano de aula para atender a proposta na íntegra? Muito bem, eu quero continuar com o plano na íntegra. Eu não quero fazer nenhum recorte na competência e nenhum recorte na habilidade. Quero continuar com ele na íntegra. Eu vou usar toda a competência e toda a habilidade. Só que a partir do momento que eu começo a desenvolver o meu plano, eu percebo que 90 minutos não será suficiente. É possível alterar? Sim, é possível, claro. É possível alterar. É possível entrar no plano e aumentar mais 1 ou 2 aulas, tornar o tempo maior e desdobrar esse plano dentro do bimestre. E uma outra situação que eu percebi é que para eu chegar nessa videoaula, eu construí alguns planos de aula. E eu percebi que em alguns planos que eu estruturei, eu comecei com um tema, fiz todo o processo e depois percebi que o tema que eu havia proposto não batia com o processo, com o conteúdo do plano de aula. O que eu fiz, eu alterei o tema. É possível sim. Você lança um tema e você vai desenvolvendo o plano de aula, depois você vê que o tema ele não bate com aquilo que você quer. Aí você pode alterar o tema. Agora, em relação à primeira dica que eu trabalhei com vocês aqui, eu fiz um recorte da competência, da habilidade, dos objetivos e dos conteúdos. E nesse recorte, eu fiz um alinhamento e a ideia é transportar esse conteúdo para um novo plano de aula que atenda aquele tempo específico. Então ficou da seguinte forma: na competência, analisar processos sociais nos âmbitos local, regional, a partir da pluralidade de procedimentos tecnológicos, de modo a posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista. Essa é a competência. Olha a habilidade: identificar, analisar e discutir as circunstâncias sociais de matrizes conceituais, evolução, avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Olha o objetivo: reconhecer a importância do pensamento crítico e da atitude filosófica como ferramenta de transformação pessoal e da sociedade. E por último, o conteúdo: o pensamento crítico, o senso comum e a atitude filosófica. Então esses recortes, eles diminuíram a minha atuação dentro desse plano de aula. A segunda dica que eu trago aqui para vocês, professores, é verificar se os recursos didáticos estão disponíveis e o seu domínio em relação à metodologia elencada.
Quanto aos recursos didáticos e a metodologia elencadas nesse plano de aula, podemos ver aí, ó, celular, tablet, computador, material complementar, recursos visuais em PowerPoint. E a metodologia, conversa intencional com os estudantes sobre a curiosidade, a vontade de saber, descobrir, conhecer, a apresentação de PowerPoint com citações de filósofos ao longo da história e debates sobre o papel da filosofia e o que é o filosofar. Então essas são as ações elencadas por esse professor nesse plano de aula. Pensando em nós aqui, professores, eu trago aqui algumas indagações para apoiar aí as decisões que você tomará na prática do seu plano. A primeira é, em relação à utilização do celular ou tablet pelos estudantes, essa ação foi alinhada com o coordenador? Por que alinhar com o coordenador? Pelo fato de você ter liberdade para utilizar essa ferramenta sem causar nenhum problema. De repente o diretor está passando no corredor, ou o coordenador, enfim. Alguém entra na sala para dar um recado e não é surpreendido com esse tipo de atividade. Não tem surpresa, porque você já alinhou e estão todos a par do que você propôs no seu plano de aula. Uma outra situação é em relação ao kit multimídia. Toda escola tem um kit multimídia. E junto com o kit multimídia, geralmente tem um documento para você assinar ali e prever a utilização com a data, o horário, corretamente. Então, quando você faz a reserva do kit multimídia, você reserva certinho, você não será surpreendido com um problema na hora que você for desenvolver o seu plano de aula, como, por exemplo, alguém pegar o kit multimídia e você ficar sem o aparelho. Então, a reserva parece uma coisa boba, né? Mas no dia da aula pode gerar uma consequência tremenda ali no desenvolvimento do seu trabalho. Alinhar os recursos didáticos e a metodologia que será utilizada com a turma também é de extrema importância. Porque se você vai utilizar celulares no dia da sua aula e de repente você precisa baixar um programa, é interessante que você combine com os estudantes antes, para que eles tragam o celular, para que de repente eles baixem o programa que será utilizado. Ou se você vai utilizar os tablets que a escola possui, ou mesmo se você vai levar o estudante para a sala de informática. Então todas essas ações, elas devem ser alinhadas tanto com o estudante quanto com a equipe gestora, com o seu coordenador, para que você possa trabalhar no dia da sua aula com mais tranquilidade e eficácia. E lembre-se, toda metodologia é importante, de acordo com a intenção do professor. Então, na elaboração do seu plano de aula, você entende que tem que trabalhar uma metodologia ativa, por exemplo, rotação por estações? Você deve tomar o cuidado de orientar os estudantes de como isso funciona, de como é feita essa rotatividade nas estações. Qual a ideia do produto final por meio dessa metodologia? E dessa forma, você vai diminuir os ruídos na hora de aplicar essa ação dentro da proposta do seu plano de aula. Da mesma forma que eu fiz os recortes na primeira dica, eu trago também essa possibilidade aqui na segunda dica. Para o meu plano de aula, eu penso em trabalhar com o celular e utilizar um material complementar, que pode ser elaborado em PowerPoint ali ou no próprio Canva. E a metodologia eu achei interessante e resolvi considerá-la na íntegra. Conversa intencional com os estudantes, a respeito da curiosidade, a vontade de saber, descobrir, conhecer. Apresentação dos materiais produzidos, com citações de filósofos ao longo da história. E tudo isso para quê? Para desencadear no debate sobre o papel da filosofia e o que é o filosofar. Então, basicamente, essa é a segunda dica que eu dou para vocês em relação aos recortes no plano de aula. A nossa terceira dica, ela está relacionada com diversificar a proposta avaliativa. Veja aí que no plano de aula que nós estamos analisando, existe a proposta de uma autoavaliação dos estudantes
E também um relatório individual da aula, testando itens como mostrou interesse em participar da aula, conseguiu elaborar perguntas e respostas com algum grau de complexidade. Então, basicamente, essa é a proposta de avaliação desse plano de aula. E eu trago algumas sugestões para complementar e avançarmos aí nessa ideia. Primeiro, olha lá, as avaliações propostas no plano de aula podem ser socializadas com os estudantes para que eles tenham conhecimento do processo. Isso é interessante. Não precisa ser uma surpresa para o estudante. O estudante ele pode conhecer o processo, ele pode saber como ele será avaliado no decorrer dessa aula. Né? Quais os itens que você vai utilizar, quais os critérios. Porque uma vez que você socializa o processo avaliativo com eles podem ter mais entendimento de como eles serão avaliados. Então, de certa forma, né, você começa de baixo para cima. Você começa mostrando para eles como eles serão avaliados e a partir dessa orientação, talvez eles consigam ser mais assertivos na hora da atuação. Um outro item legal dentro da nossa terceira dica é estabelecer critérios avaliativos dentro do bimestre como forma de evitar conflitos. Você já viu aquele estudante que quando você vai entregar um conceito ou uma nota para ele, ele questiona tudo? Ele quer saber como que você chegou naquela nota, quais foram os critérios que você utilizou. Então, se você antecipa isso e você mostra para ele os critérios que você vai utilizar para chegar a um conceito ou a uma nota, de certa forma você consegue diminuir os ruídos em relação à nota de um bimestre, à nota de uma prova ou de uma atividade. E uma dica legal aqui é o uso da rubrica como ferramenta para tornar os critérios de avaliação objetivos e explícitos. Professor, você já trabalhou com rubrica? Você já construiu critérios avaliativos ou de atividades por meio de rubricas? Eu vou postar aqui agora a definição de rubrica, né? E um exemplo bem claro para apoiar o seu trabalho aí, para você que não conhece essa estratégia, dar aqui uma pincelada e deixar como uma tarefa, né? Para você aprofundar o seu conhecimento em relação a essa ferramenta e, de certa forma, fazer uso dela no dia a dia e na sua prática pedagógica. Rubrica é um instrumento que permite avaliar por meio da observação de evidências os processos e produtos realizados pelos estudantes. Qual é a funcionalidade da rubrica? Primeiro, avalia o desempenho de maneira qualitativa e personalizada, o que permite destacar as nuances do processo de aprendizagem de cada estudante. Segundo, explicita de maneira objetiva os avanços e as necessidades de melhoria. Terceiro, promove o processo metacognitivo e autoavaliativo. E quarto, fomenta a autonomia dos estudantes em seu percurso de aprendizagem. Quando utilizá-la? Ela pode ser utilizada em todas as disciplinas e etapas de ensino, avaliando aspectos cognitivos e socioemocionais. Atividades individuais ou em grupo podem perfeitamente se valer desse instrumento. É possível até mesmo fazer uma avaliação compartilhada com os estudantes, que podem se autoavaliar ou avaliar seu grupo. Quais elementos constituem uma rubrica? Critérios são os aspectos observáveis. É importante que seja explicitado o que se espera avaliar do processo ou do produto. Níveis de qualidade são os descritores, que representam qualitativamente o processo ou o produto, considerando a escala gradativa do nível mais alto para o mais baixo, partindo da esquerda para leitura. Como elaborar uma rubrica? Primeiro, tenha como ponto de partida o objetivo de aprendizagem. Segundo, do objetivo, indique os critérios que vão ser avaliados. Terceiro, indique níveis de qualidade que podem ser nomeados
ou numerados para construir a escala. E quarto, descreva cada nível de forma que os textos sejam específicos, com aspectos observáveis e que representem altas expectativas para o produto ou processo avaliado. E por último, como vocês podem ver, eu trouxe um exemplo de rubrica especificado numa planilha. Nós temos aí a categoria, que começa com o iniciante, passa pelo aprendiz, avançado até o mestre. E a expectativa que você tem para cada item de aprendizagem, que vai desde o entendimento, conteúdo, trabalho colaborativo e apresentação. E aí, professores, vocês viram a definição de rubrica? O que vocês acham? É possível utilizar essa ferramenta para criar critérios avaliativos? Era um pouquinho trabalhosa no começo, dá um pouco de trabalho você elencar ali os critérios, colocar numa planilha, mas depois que você fez isso e você vai tornando como uma rotina no seu trabalho, a utilização da rubrica ela passa a ser algo comum na sua prática pedagógica. E dentro da nossa terceira dica, eu também fiz um recorte ali na questão da avaliação e trouxe aqui para nós aquilo que eu entendo ser mais interessante para esse plano de aula que estamos construindo juntos. Olha aí, ó, em relação à avaliação, eu utilizaria ali a autoavaliação dos estudantes e nessa autoavaliação eu vou trabalhar ali os critérios, se comumente agem de forma crítica e se possuem atitude filosófica. Então, esses são os critérios que eu vou apresentar para eles em relação à autoavaliação. E o relatório, eu não trabalharia de forma individual. Eu penso que o relatório poderia ser feito pelos grupos que vão realizar os debates também, né, dentro de alguns critérios que estão escritos ali, ó. Itens como mostrou interesse em participar da aula, conseguiu elaborar perguntas e respostas com algum grau de complexidade. Então, eu vou apresentar esses critérios para eles, né, em relação ao debate. Eu vou fazer as minhas pontuações no momento em que o debate estiver ocorrendo. E quando finalizarmos esse processo, eu posso pedir para que ambos os grupos realizem esse relatório, ou eu posso pedir para que cada grupo realize o relatório inverso, né? Um grupo avaliando o outro. Eles me entregam esses relatórios, eu vou cruzar com aquilo que eu anotei, e dali eu posso tirar uma nota, um conceito em relação àquele plano de aula que eu desenvolvi. Então, basicamente, essa é a ideia da avaliação dentro desse plano de aula. E a nossa quarta dica é repertoriar o estudante por meio das bibliografias. Eu trouxe aqui a bibliografia desse plano de aula, mas eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, considerar o grau de escolaridade do meu estudante, né, do meu público, no caso aqui o ensino médio. Então, quando eu for especificar alguma bibliografia, eu posso pensar ali em algo que vai instigar ali a leitura, o interesse do meu estudante, sempre tendo como entendimento que ele é um estudante que está cursando o ensino médio e se preparando para uma universidade. Então, ao oferecer alguma bibliografia dentro do meu plano de aula para o estudante, eu tenho que considerar ali o contexto em que ele está. É um estudante do ensino médio, na primeira série, e a partir daí, repertoriá-lo com temas ali que vão aguçar a sua curiosidade. É o que entra aqui, é a nossa segunda sugestão aqui, ó. Sugerir bibliografias que vão ao encontro do repertório dos estudantes. Nós temos vários livros que trabalham conceitos filosóficos dentro de uma realidade do estudante do ensino médio. E essas bibliografias, elas podem ser estudadas pelo professor e, de certa forma, validadas para que eles possam usufruir da leitura. É a nossa segunda dica aqui, ó, trabalhar com fontes atualizadas. Legal, professor?
O nosso estudante pode ler, por exemplo, um diálogo de Platão na íntegra ali? Pode, por que não? Os diálogos de Platão, eles são gostosos de ler. Mas também hoje, na atualidade, nós temos alguns diálogos de Platão escritos de uma forma mais voltada para esse público do ensino médio. Então fica a dica aí para vocês. A ideia nossa aqui é mostrar a importância do plano de aula. Ele é um documento necessário para a sua atuação enquanto professor, e ele também serve para organizar o monitoramento do coordenador pedagógico, porque é por meio do seu plano de aula que ele consegue analisar ali, pontuar e dar uma devolutiva mais precisa para o seu aprimoramento. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma o seu trabalho e nos vemos no próximo vídeo. Eu acredito que falaremos um pouco sobre competências socioemocionais dentro do trabalho do professor no ensino médio. Um abraço, professores!